Eu fiz tanta anotação aqui, gente. Apocalipse 2:27, tá? O que nós estávamos lendo. Pois eu vou achar, gente, onde é que tá. Não vamos perder tempo aqui, ok? Mas o profeta Isaías também fala sobre essa questão de despedaçar como um vaso de barro. Por quê? Porque Deus vai esmagar, destruir aqueles que estão fora, né, da vontade de Deus, aqueles que decidiram agir de forma contrária à palavra de Deus. Então, Deus vai quebrar, né, despedaçar como um vaso de barro. Ele vai reger com vara de ferro e despedaçar como um vaso de barro. Vamos voltar lá para Apocalipse 12, continuar aqui. Então, ele fala no versículo 5, tanto do nascimento de Cristo, esse nascimento de Cristo já está como um homem, então ele fala aqui do homem que vai governar todas as nações com cetro de ferro, então tá falando na verdade da volta de Cristo já nesse versículo 5, e que o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono, fala da ressurreição de Jesus depois da sua morte. Oi, pode falar, pastor. Isaías 30:14. Vamos ver lá, gente, acharam aí? O bom é que a internet nessas horas ajuda, né? Eu não quero parar aqui para falar, para buscar, mas a internet ajuda a gente, né? Isaías 30:14. Acho que é isso mesmo. Isso mesmo. Vamos lá, gente, olha lá. Isaías 30:14 diz assim: Ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Lembra que quando a gente estava estudando outros textos antes aqui de Apocalipse 12, eu mostrei várias vezes de que o juízo de Deus ele entra primeiro para o seu próprio povo que se esqueceu dele. Então, na verdade, a gente precisa ver a volta de Jesus, esse juízo, a ira de Deus sobre a terra, o juízo de Deus sobre a terra, queridos, ele passa primeiro pelos seus filhos, pela sua nação. Então, quando Isaías está profetizando aqui no capítulo 30, ele não está profetizando para ímpios. Lembra? Vários outros textos a gente leu e eu mostrei isso para vocês. Deus está trazendo juízo sobre o seu povo que decidiu viver a vida de acordo com as suas vontades, com o seu desejo, ok? Longe dos preceitos e mandamentos de Deus. Então, quando fala que esse homem vai reger toda a terra com cetro de ferro, fala de um juízo que já não mais terá misericórdia, já não mais terá tanta compaixão ou nenhuma compaixão. Por quê? Porque o tempo da misericórdia, o tempo da compaixão é hoje. O tempo do arrependimento é hoje para a nação de Israel e para a igreja. Ok? Então Deus está falando com filhos. A palavra de Deus, mais uma vez eu vou dizer para vocês, queridos, a palavra de Deus não é para ímpio. Todos esses recados, toda essa palavra é para nós, filhos, nação, igreja. É conosco que Deus está falando. Então não adianta a gente ficar apontando o dedo para os de fora, porque não é com os de fora que Deus está falando. Deus está falando comigo. Eu preciso, então, a partir do momento que crie no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu preciso buscar uma vida de santidade, uma vida de busca de santificação, porque naquele dia Jesus vai voltar e trazer juízo sobre a terra, sobre os homens que decidiram viver uma vida longe dele. Mas eu não quero entrar aqui, senão eu vou entrar em outro assunto. Vamos voltar lá. Então ele está falando sobre nascimento desse filho no versículo 5, sobre esse governo que ele trará na volta dele sobre a terra, esse governo com cetro de ferro, e também fala da ressurreição de Jesus, ok? Então fala dessa ressurreição. Versículo 6. A mulher, aí já muda o assunto, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias.
Nós lemos até aqui, né? A mulher lá em cima, nós já identificamos. Não identificamos? Então aqui a gente já consegue identificar ela. Se a mulher é Israel, né? É toda a linhagem ali de Eva, a partir de Eva. Então é Israel, é o povo de Deus e é a igreja também ao mesmo tempo hoje a partir de Cristo. Então nós cremos que essa mulher aqui, que foge, né, para o deserto, para longe da serpente, é justamente Israel, o povo de Deus, mais a igreja em conjunto, que vão ter um lugar de refúgio durante qual período, gente? Da grande tribulação. Por quê? Porque fala que ela vai ser guardada, né? A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por quem? O lugar de refúgio para essa mulher foi preparado por quem? Pelo próprio Deus. Lembra quando nós falamos que na grande tribulação, assim como o povo lá no Egito foi guardado de todas as pragas, de todos os juízos de Deus que veio sobre o Egito, sobre Faraó e sobre aquela nação, nós também teremos esse mesmo guarda-chuva de Deus nos guardando. Então nós também estamos sendo levados para o deserto. Deserto fala de um lugar de dependência de Deus, queridos. Deserto fala de um lugar, se vocês quiserem escrever aí para vocês entenderem isso, não levem à risca a palavra, mas ao mesmo tempo olhem para o que a palavra inteira diz, para que a gente possa entender o que é deserto dentro da Bíblia. Deserto dentro da Bíblia, desde o Egito, fala de um lugar que Deus nos tira da escravidão, nos tira do domínio do diabo, que é o próprio Faraó, e nos leva para um lugar que ele cuida do seu povo, porque durante aqueles 40 anos, quem sustentou, quem guardou, quem livrou foi o Senhor. Aquele povo foi totalmente sustentado pelo próprio Deus. Com o quê? Maná do céu, água da rocha, presença dele de dia com a nuvem de glória, à noite com a coluna de fogo, que era a própria presença, e com todos os outros cuidados e a presença do próprio Deus. Quem não quer? Lembra que eu falei que nesses últimos dias a igreja vai estar tão gloriosa sobre a terra, queridos? Aqueles que permanecerem fiéis com o Senhor vão estar usufruindo de uma presença tão poderosa. A igreja vai passar por um tempo de real avivamento, assim como a igreja primitiva. Então, tudo isso, todo esse contexto está acontecendo no mesmo momento. Lembra que eu falei isso para vocês também já durante o estudo? Tudo isso está acontecendo durante esse período aqui, durante esses acontecimentos aqui, a igreja está sendo guardada, né? O povo de Deus está sendo totalmente guardado pelo próprio Deus. Durante que período? Ele fala aqui no final, durante 1260 dias. Quanto dá 1260 dias? 3 anos e meio. Ok? Então, esse aqui é o período chave da questão, que é o quê? É o último período, é aquele derradeiro, é aquele em que realmente o grande dragão vermelho vai vir com força total. Então o anticristo ele vai estar simplesmente reinando com toda a sua autoridade. Lembra que eu mandei vocês anotarem aí as cabeças, os chifres? Fiquem calmos que nós vamos destrinchar isso. Mas nós já descobrimos quem é a mulher, nós já descobrimos quem é o grande dragão e nós já descobrimos que o filho nasceu e que ele vai voltar para reger com cetro de ferro, ok? E que a igreja, né, vai ser a mulher, olha só, vai ser guardada durante 1260 dias no deserto, no lugar onde Deus preparou. Foi o próprio Deus que já preparou esse lugar de refúgio para a mulher, ok? Versículo 7, vamos continuar? Tá acabando a aula de hoje, mas a gente vai dar uma andadinha aqui ainda, tá bom? Não vai rolar a gente terminar tudo hoje, mas a gente vai andar. Vamos lá. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram.
mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eu vou terminar até o versículo 12. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam. Queridos, pensa num texto fantástico. É maravilhoso. Na verdade, assim, a gente vai agora entrar num desfecho de ver com os olhos que Deus vai nos dar entendimento, ver Jesus em todos esses textos com tanta grandeza, com tanto domínio, com tanto poderio e com a igreja sendo gloriosa nesse momento, mas ao mesmo tempo uma ação tão poderosa do diabo e dos seus anjos na terra, contrapondo justamente esse poder de Deus que está sendo derramado para os últimos dias. O que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós? Vamos identificar aonde acontece essa guerra. Agora João está dizendo assim, houve então uma guerra nos céus. Então ele fala que depois que a mulher dá à luz, depois que esse filho é arrebatado e ele senta diante, né, do lado do pai, aí junto ao trono do pai, a mulher tem todo esse cuidado agora, né, depois disso, e aí ele fala assim, houve então uma guerra nos céus. E essa guerra é travada entre Miguel, um dos anjos que é falado em Daniel 12. Eu quero que vocês abram só para a gente relembrar. Eu deixei marcado aqui Daniel 12. O arcanjo, o anjo Miguel, né? Ele é o anjo direcionado para guardar Israel, para guardar a nação de Israel, ok? Lá em Daniel ele já é profetizado nisso. Daniel 12, 1. Só para vocês relembrarem que está escrito aqui, ok? Daniel capítulo 12, versículo 1. Gente, estava marcado aqui na pontinha do meu caderno. O Isaías 30, 14. Só uma bênção, viu? Agora que eu vi aqui o cantinho, estava marcado. Isaías 30, 14, que a gente leu. Daniel 12, 1. Diz assim, ó. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Do que Daniel está falando? Dos últimos dias sobre a terra, em que, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe, que protege o seu povo. Qual povo? Israel, a nação de Deus, o povo escolhido do Senhor. Ele vai se levantar para defender esse povo. E haverá um tempo de angústia como nunca houve. Ele está falando escatologicamente do tempo do fim. Então, Daniel está dizendo que anjo se levanta para guerrear contra o acusador, contra aquele que se levanta contra Israel, contra a nação escolhida de Deus, contra o ungido de Deus, né? Contra... Ô Porto, fecha aí o áudio tá aberto. Aí se você fala aí, sai aqui para nós. Não, eu tô lendo aqui Daniel, aqui, ó. Depois, eu tava gripado já. Depois você lê o resto aí. Vamos lá, então. Então, tá Deus começa a mostrar aqui para João, em Apocalipse 12, 7, dessa guerra que acontece nos céus. Mas nós vamos entender onde é que acontece essa guerra e qual é essa guerra que está acontecendo, então, nesses últimos dias. Olha só,
Então houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Então a briga é de Miguel contra Satanás e seus anjos, e esses demônios, esses anjos que estão junto com Satanás, revidam nessa luta espiritual, vamos dizer assim, né? Nessa luta no reino. Dessa luta travada no reino espiritual. Perdão. Versículo 8. Mas estes não foram suficientemente fortes. Estes quem? Satanás e os seus anjos, ok? Porque Miguel é um anjo destinado para essa guerra e ele vai vencer. É óbvio, glória a Deus por isso. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Onde é que esses anjos perderam o lugar deles? Onde que o grande dragão perdeu o lugar dele? Nos céus, ok? Tá falando aí na sua Bíblia que é nos céus que ele perde o lugar dele? Ok? Nos céus. O grande dragão foi lançado fora. E aí fala quem é o grande dragão, que nós já descobrimos. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Nesse momento dessa guerra que acontece nesse momento, Satanás então é literalmente lançado sobre a terra. Ele não tem mais lugar nos céus. Ele não tem lugar mais próximo de Deus. Ele não tem lugar mais diante do trono de Deus e próximo de outros anjos. No caso aqui, inclusive, Miguel. Aí João ouve uma grande voz. Segue comigo para a gente entender, eu não vou perder esse raciocínio. Segura aí 5 minutos, a gente já vai terminar, tá bom? Só para eu não perder o raciocínio e vocês entenderem o que eu quero dizer aqui e a gente continua depois a partir do versículo 12. Mas deixa eu terminar aqui só para a gente não perder. E aí João ouviu uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Em que momento a salvação chegou para toda a terra? E em que momento Jesus então tem devolvida toda a autoridade para ele? Qual é esse momento? Alguém pode abrir o áudio e dizer para mim? Pode ser pastor. Pode ser pastor, inclusive. Em que momento a salvação veio? João está ouvindo a voz que agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então agora a autoridade está sobre Jesus. Toda a autoridade está sobre Jesus. Em que momento isso acontece? Na terra ou nos céus e ao mesmo tempo nos dois lugares? Em que momento isso acontece? Na crucificação. Não. Isso acontece no momento da ressurreição de Jesus. No momento em que ele morre na cruz, então ele paga a dívida que existia de toda a humanidade, e a partir desse momento, ele então, com a morte e a ressurreição de Jesus, a salvação chega para toda a humanidade. Então, João ouve uma voz que diz: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. A humanidade tinha entregue toda a autoridade para o diabo, queridos. Ele tinha autoridade. Por isso que ele, inclusive, oferece para Jesus durante a tentação ali no deserto. Mas com a morte desse cordeiro que não havia pecado nele, com a morte e a ressurreição de Jesus, a salvação, ela então chegou para toda a terra, para toda a humanidade. A partir desse momento, então, há esse desfecho desse primeiro
dessa primeira grande, né, desse primeiro grande cumprimento da promessa de Deus sobre a terra. Então, a salvação sobre a terra para todos e o poderio está sobre as mãos de Jesus novamente. Jesus toma das mãos do diabo essa autoridade que tinha sido entregue para ele, da morte, do Hades, né, como a palavra de Deus diz. Então, aqui ele toma essa autoridade. Aí, olha o que o versículo continua dizendo. Você quer dizer alguma coisa, Sonia? Fechou lá? Acho que não, né? Vamos lá. Aí ele diz assim, ó: pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Em que momento, então, essa batalha do versículo 7 acontece e que Satanás perde o seu lugar nos céus? Justamente na morte e ressurreição de Jesus. Então, essa batalha que João está vendo aqui de Miguel e dos seus anjos nas regiões celestiais, nada mais é do que justamente a batalha que aconteceu durante esse momento em que Cristo cumpre esse primeiro desfecho da história da redenção. Ainda vão vir outras batalhas aqui para frente, mas essa batalha que João está vendo é porque a mulher deu à luz, é porque esse filho ele nasceu, é porque o cumprimento dessa primeira promessa de Deus, vamos dizer assim, está tendo o seu cumprimento aqui nesse momento, e aí essa batalha acontece nos céus. Eu quero que vocês abram comigo João 12, a partir do versículo 31. Quando eu li esse texto, queridos, juntamente com esse texto de Apocalipse, eu falei: muito obrigada, Jesus, porque a sua palavra não deixa nem 1 centímetro de dúvida. E aí eu queria que depois você estudasse. Se você não entendeu muito bem isso que eu estou falando aqui, que você lesse esses textos para que você possa então compreender um pouquinho melhor isso que eu estou falando aqui agora. Porque há um desfecho, há um cumprimento de uma profecia, de algo que está acontecendo, e João está tendo essa visão de algo que já aconteceu, mas que vai terminar de se cumprir com a volta de Jesus. João 12, a partir do versículo 31. Vamos fechar aqui com essa leitura e semana que vem a gente continua. Doze, 31. Olha só. Ai, Jesus. Eu até li um pouquinho mais antes, mas eu vou ler a partir daqui. Se vocês quiserem depois voltar um pouquinho a leitura aí a partir do versículo 20, mais ou menos, mas o versículo 31 em diante aqui fala exatamente isso que a gente estava falando lá. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quem está falando aqui nesse texto é Jesus, tá bom? A fala aqui é de Jesus. Então, versículo 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás, o diabo, ok? Ele vai ser expulso. Expulso da onde? Ok? Ele está sendo expulso de algum lugar agora. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, a partir da morte e ressurreição de Jesus, ele começa a atrair muitos para essa salvação. Ele disse isso, João agora que está falando, ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer o filho do homem precisa ser levantado? Quem é esse filho do homem? Disse-lhe então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz,
para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. E terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Percebem que Jesus está profetizando, falando sobre o momento da crucificação, sobre o momento desse cumprimento de que ele seria levantado sobre a terra, então, e crucificado. E aí ele diz no versículo 31 que o príncipe desse mundo seria expulso. Haveria uma guerra nas regiões celestiais, onde realmente Satanás seria expulso da presença do trono de Deus, que era onde ele permanecia acusando todos os nossos irmãos diante de Deus. Olha o versículo 10 que a gente estava lendo em Apocalipse, a parte B. Eu quero que vocês voltem comigo e a gente depois continua na próxima quinta. Olha só. Então ouvi a voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. O que o diabo ficava fazendo diante de Deus dia e noite? Acusando o homem. Havia uma acusação dia e noite. Por quê? Porque o homem era pecador. E Satanás, então, o acusava diante de Deus, dizendo: olha, é meu, está em pecado, pertence a mim, não é seu, ele vai morrer. Eu tenho poder sobre a vida desse homem, porque ele está em pecado. Então, cada vez que o homem pecava, Satanás estava justamente diante de Deus, de pé, sendo o nosso acusador dia e noite. Mas em que momento ele perde essa posição e ele é expulso? E ele é literalmente lançado para a terra. Na continuidade do texto aqui fala sobre isso, é terrível. Ai da terra, né? Porque agora o diabo foi lançado mesmo. Porque ele sabe que agora, depois da cruz e da ressurreição, existe pouco tempo para ele. Olha isso, queridos. Existe pouco tempo para o diabo, ele sabe disso. No momento em que Jesus ressuscitou e tomou então toda essa autoridade e pôde nos dar salvação, pôde ser o nosso advogado diante de Deus, trazendo então redenção, né? Pagando o preço da nossa morte. Então Satanás é expulso da presença de Deus, ele e os seus anjos, e agora eles permanecem somente na terra. Ok? Deu para entender até aqui? Falei muita coisa. Tem umas caras assim muito espantadas para mim aqui na tela, mas que eu me alegro. Eu sei que o Espírito Santo vai continuar ministrando isso no coração de vocês, no espírito de vocês, e a coisa vai se digerindo, tá bom? Porque tem muita coisa aqui pra gente. Vocês não têm noção de como esse trecho de Apocalipse é recheado de poder de Deus. A gente sabe disso, mas eu gosto de falar porque é poder de Deus purinho para nós aqui. O julgamento de Satanás já está feito e ele sabe disso. Por isso que a fúria dele é tão grande sobre os filhos de Deus. Eu coloquei alguma coisa no meu status, deixa eu ver se ainda tá aqui, porque eu ontem, terminando de montar essa aula para nós, estudando um pouco mais, e aí me veio de novo esse entendimento. Eu falei, gente, é tremendo. O autor, o Bickle, ele também escreve isso aqui de uma outra maneira e eu coloquei do meu jeito aqui. Ele diz assim, ó: o diabo foi vencido na cruz e já não pode mais matar a alma dos justos, dos filhos de Deus. Por isso, desde a cruz, o seu trabalho é tentar matar o corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja, os filhos de Deus, pois essa é a única maneira dele levar consigo alguns para o castigo eterno, o inferno. E aí isso está baseado em Mateus 10, 28. Lembra que Jesus diz assim: não temei aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode matar a alma e o corpo.
ok? Porque matar o corpo, né? Nós vamos estudar esse restante do capítulo, vocês vão ver que está se falando sobre isso. A morte física, para nós que somos salvos, ela é só um período de sono onde a ressurreição vai trazer vida para nós novamente, ok? Então, Satanás, ele não tem mais poder sobre a alma daquele que é salvo. Por quê? Porque nós somos salvos, ok? Justificados pelo sangue de Jesus. Então, o que ele tenta fazer? Ele tenta nos destruir de alguma maneira, acabando com o nosso corpo, né, através da morte, e justamente tentando nos atrair para o pecado, para a não santificação, para que assim ele possa nos levar com ele. Então, a gente precisa refletir essa questão de que a igreja, né, ela está sendo perseguida de forma tão forte e vai ser ainda mais forte nos últimos dias por causa desse julgamento que já aconteceu contra o diabo nas regiões celestiais. Ele já foi expulso e ele sabe que agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Jesus declarou que o reino de Deus estava próximo. E a partir da sua morte, onde é que está o reino de Deus? Dentro de vós. Então, cada um de nós hoje é um representante desse reino de Deus na terra. Amém, queridos? Me perdoem. Pastor, me perdoe. 15 minutos eu passei da aula. Mas vale a pena só para a gente fechar aqui o raciocínio e a gente não se perder depois na próxima aula. Então, semana que vem a gente continua no capítulo 12, a partir do versículo 11 em diante. Tá falando sobre o mesmo assunto e a gente vai continuar destrinchando aqui esse capítulo 12 e 13. Tá bom, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Toninho quer falar algo? Temos aí uns minutinhos ainda com essa aula aberta. Ele não estava no início da aula, mas... Senhor Jesus a todos. Amém. Amém. Irmãos, eu confesso que eu revi algumas aulas, né? Tudo. Mas a impressão que eu tive aqui na hora que eu estava assistindo a aula é que eu estava enferrujado. Eu falei, meu Deus, está tendo tanta informação que eu não consigo nem anotar. Então, tanta coisa está vindo. Mas a gente vai voltando aos poucos, né? A engrenagem de novo. Bom, falar para você que eu estava com saudade de vocês, né? É bom. Deus abençoe a vida de cada um. Pode ora por nós, pastor, para a gente finalizar aqui, por favor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui hoje, eu queria agradecer ao Senhor. A palavra que temos é gratidão, meu Deus. Pela tua palavra que nos orienta, que nos consola, que nos dá, Senhor Deus, uma direção correta. Pai eterno, queremos agradecer por esta aula, por este ensino, Senhor, por esta direção, essa explicação com clareza pelo teu Espírito Santo. Deus abençoe a vida de cada homem, cada mulher, meu Deus, que está nesta noite se dispondo